Olá, pessoal, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Tô sim, professora. Certinho. Então, a gente vai começar, né, definindo o que seria o conceito de urbanização. Em síntese, de maneira geral, a gente pode dizer que o processo de urbanização é o processo de desenvolvimento e crescimento do meio urbano em detrimento do meio rural. E o que seria esse meio urbano? Se eu pudesse é, definir para vocês o que é urbano em detrimento do rural, eu poderia dizer de maneira muito, eu acho certeira e simples que o espaço urbano é o espaço de fluxo, seja ele o espaço de fluxo de pessoas, de serviços, de bens e de consumo. Se você, assim, se eu pedir para vocês fazer uma definição do espaço urbano do espaço rural, é bem provável que vocês vão caracterizar uma paisagem. Vai dizer que no meio rural as casas são espaçadas, há um espaço entre as casas. No meio urbano as casas são mais próximas, há uma forma mais específica de prédio, é asfaltado, coisa desse tipo. Só que a diferença maior, hoje, como a gente está num espaço mais globalizado e com esse avanço todo do capitalismo, a gente quase não tem essa diferenciação do meio rural para o meio urbano. Então, se eu puder definir, a diferença vai ser essa, os fluxos. Os fluxos na cidade, eles são muito mais intensos do que no campo. É bom que a gente saiba que existem três critérios para diferenciar, né, a população urbana da população rural. E são esses critérios: o critério administrativo, o critério estatístico e o critério científico. Aqui no Brasil, a gente adota o critério administrativo. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho do que seria cada um desses critérios. O critério administrativo, gente, que a gente utiliza, ele basicamente vai dizer que a gente considera a cidade toda a sede de município que tenha um, uma sede administrativa. E o que seria essa sede administrativa? Uma prefeitura. Se você tem lá as condições mínimas, pode ser a cidade não ter asfalto, não ter nada. Se você tem uma prefeitura no Brasil, ela é considerada cidade. Do critério estatístico, eles são adotados por países como França e México. Eles calculam, eles estabelecem um limite quantitativo de pessoas para definir o que é cidade ou não. Em uma população com superior ao número de habitantes de 2 a 5 mil, eles consideram sendo cidade. Menos que isso é vila. Já o critério científico, né, ele diz o seguinte: ele não concorda com os outros dois critérios, porque ele vai dizer que esses dois critérios consideram a população urbana apenas aquelas que habitam aglomerações com a maioria da população ativa que exercem uma atividade que não é, que é uma atividade, vamos dizer assim, não agrária. E a gente desconsidera todos os outros critérios que seriam para ter, pelo menos é o que diz a Constituição Federal, uma população para ser considerada, né, deveria, para ser considerada urbana, ela deveria ter lazer, educação, todos esses critérios deveriam se enquadrar, mas não, a gente adota um critério ou outro. E sempre na geografia a gente critica muito isso, porque eu acho que é um critério assim muito. É, faltou uma palavra, deixa eu pensar aqui. É um critério bastante insignificativo, porque a gente precisa avaliar várias coisas para a gente definir se uma população ela é considerada urbana ou não. Porque, afinal, a gente tem que pensar, a cidade ela é só um aglomerado de pessoas ou ela é um espaço que concede à população?
as atividades básicas essenciais, que é trabalho, moradia, enfim. E também o espaço que as pessoas vão sair para ter uma espécie de lazer, enfim, todas essas coisas. A gente tem que considerar isso como um ambiente urbano que um ambiente que conflua todos esses fatores, não só um ambiente que não exerce atividade agrária. Isso é pouco para definir o que é urbano ou não. Sim, aí aqui esse conceito é bem confuso. Tem vários meios de se definir o que é cidade. Fiorillo, 2001, vai dizer que o vocábulo urbano vem do latim urbis, que significa cidade. E isso tem a ver com extensão e os habitantes que ali habitam. É um critério bem nada a ver para definir, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Lucy vai dizer que a cidade é mais espetacular forma de transformação do espaço geográfico realizada pelos seres humanos. E Clark vai dizer que a cidade é uma unidade de análise consistindo em um conjunto de edifícios, atividades e população conjuntamente reunidos no espaço. Esse conceito é mais amplo, mas para facilitar a vida de vocês, eu diria que o conceito de cidade é um aglomerado de pessoas que estão organizados para a vida social, onde se desenvolvem atividades não agrárias. Eu acho que esse seria um conceito mais amplo, mais consistente de cidade do que alguns que são discutidos. Sim, aí falando do processo de urbanização no Brasil, a gente tem que entender que esse processo ele foi um processo de concentração de riqueza, foi um processo também de ritmo acelerado e desordenado, que teve início ali a partir da década de 30, com o processo de industrialização provocado pelo Getúlio Vargas. E esse processo, por ser rápido e desigual, provocou inchaços urbanos. O que são inchaços urbanos? Algumas pessoas usam como sinônimo de favelização. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. A gente tem toda a população migrando ali do campo e vamos combinar que eles migraram por não ter oportunidade, por no campo já haver uma concentração fundiária muito grande, e isso fazia com que mais e mais pequenos produtores fossem perdendo suas terras. Além disso, houve também o processo de mecanização do campo, gente, que fez com que as pessoas saíssem da cidade ou saíssem do campo em busca de melhores condições de vida na cidade, né? Só que quando você chega num. Quando a gente vê, a realidade é outra. Porque foi muitas pessoas num fluxo muito rápido e intenso indo para esses grandes centros, mais especificamente São Paulo, que era ali onde tinha já a estrutura e foi onde o governo investiu em industrialização. Aí o que aconteceu? Foi muitas pessoas indo para lá e aquele espaço não comportava. Então, houve, de primeiro momento, uma, é, uma expansão dessa malha urbana. E as pessoas que não tinham condições de pagar por moradias, eles iam fazendo o quê? Invadindo, infelizmente, e formando o que a gente conhece como favela, ou eu gosto mais da denominação de espaços irregulares. E essas pessoas foram, infelizmente, ocupando as encostas, margens de rios, e assim vivendo em áreas sob risco, né? Sobre o risco da própria vida. Além também desse processo, outro problema que a gente pode destacar é o processo de poluição, né? A gente tem cada vez mais um ambiente mais concentrado, com muitas pessoas. Isso faz com que há um fluxo muito intenso de transporte, jogando para o meio ambiente alguns gases que não fazem bem. Acho que outro ponto também a gente pode falar que a gente se tornou um país predominante urbano a partir da década de 60.
E a gente pode atribuir isso também ao mandato do JK, né, que teve também uma forte, como eu posso dizer, um forte investimento na indústria, sobretudo ali no Centro-Oeste, e muitos dos nordestinos partiram para ir para lá para construir Brasília, né, também. A gente teve esse processo aí. Hoje a gente tem o Sudeste e o Centro-Sul ali como as regiões mais urbanizadas do país, enquanto o Norte e Nordeste são mais atrasados. A gente atribui isso, né, a políticas públicas que não tiveram aqui para desenvolver o Nordeste, de forma que prendessem essa população aqui, o que acabou acarretando que eles migraram em busca de melhores condições de vida para essa. E, de fato, não foi o que ocorreu. A maioria foi ocupar as margens desses territórios. Eu acho que é isso, pelo menos. Sim, aí essa discussão que eu trouxe para vocês, né? A cidade ela é um alojamento de pessoas e qual tipo de cidade nós queremos e merecemos ter. Aí entra uma discussãozinha que foi bem cara para a gente conseguir fazer com que a cidade tenha essa função social, pelo menos entre aspas, bota bastante aspas aí, pelo menos está escrito na Constituição, né? Foi fruto de muita luta mesmo, dos movimentos sociais. Então, em 1933, o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna trouxe a discussão e defendeu 4 elementos como funções principais da cidade. E seriam esses, funções sociais da cidade. Seriam esses moradia, circulação, lazer e trabalho. Posteriormente, já no ano de 2003, mais alguns elementos foram incrementados a esses 4 pontos aí, sendo eles a participação, a produtividade, a inovação, a acessibilidade, a ecologia e a cultura. Ou seja, é função social da cidade prover para os seus moradores tudo isso. E onde é que está previsto isso? Inicialmente, está previsto no artigo 182 e 24 da Constituição, e depois foi melhorado isso pelo Estatuto da Cidade, que é um conjunto de leis de 2001, onde se discute tudo isso e como os governos, tanto da esfera federal como até esfera municipal, podem fazer para melhorar e garantir os direitos dos moradores. Eu trouxe também, gente, essa musiquinha de Nação Zumbi, onde ela traz uma reflexão bastante interessante. Acho que depois vocês botem aí no YouTube sobre o que de fato é a cidade no Brasil. E aqui eu trouxe um exercício, uma questão de exercício para a gente treinar, que diz o seguinte: no Brasil, as favelas, embora localizadas em sítios diferenciados, apresentam como característica comum a o seu caráter periférico, ocupando sempre os limites da mancha urbana. B. O fato de serem uma ocorrência essencialmente ligadas às grandes áreas metropolitanas do Sudeste e do Nordeste. A gente só tem favela, gente, no Sudeste e no Nordeste. C. As habitações de baixo custo, construídas em terrenos de posse definitiva. As favelas são de posse definitiva, gente, localizadas em loteamentos organizados e destinados à populações de baixa renda. D. A ausência de preocupação com o meio ambiente urbano em razão da natureza desordenada da ocupação realizada em terrenos públicos ou de terceiros. O E. O fato de estarem estruturalmente associadas a bairros tradicionais degradados com
Reutilização intensiva de velhos casarões mantidos pela especulação imobiliária. Gente, alguém poderia me responder? O que, que- o que vocês acham que seria o gabarito? Professora, eu tô meio dúvida entre A e D, mas A e eu acho B? que eu iria na A. Eu não sei. Tô entre A e D de dado, mas eu acho que eu iria na A. Não sei. É A. Então foi. Perfeito. Gente, eu queria saber se eu posso passar um videozinho para vocês sobre o plano diretor, porque eu acho interessante que vocês. Aí o que acontece? Pode ser que vocês não consigam ouvir o áudio, só que ele é todo legendado. Então acho que seria uma boa. Vocês conseguiriam ouvir? Pode ser? Tá certo. Pode, por mim, ok, professora. Pode ser, pessoal? Então, Por mim, ok. tá certo. Então, isso aqui. Me avisem se conseguir. Tá conseguindo visualizar a tela? Tá dando pra ver, sim. Certo. Obrigada.
Então, gente, foi isso.